Eu quero fazer alguns esclarecimentos aqui, porque eu tenho recebido bastante mensagens, perguntas, acusações, opiniões. E por que você fechou o ministério, né? Gente, é algo bem óbvio, né? Que uma igreja, um salão se fecha por falta de condições financeiras, né? A gente sabe que a igreja evangélica ela não tem um apoio político, né? Nem municipal, nada, né? O pastor ele consegue pagar, né, o aluguel quando se tem apoio, dízimo, oferta, né? E infelizmente, né, a igreja não pôde dar continuidade. A igreja não pôde dar continuidade porque faltou condições financeiras, né? A igreja Justo Verá pela Fé é uma igreja que tinha um escritório de contabilidade no valor de R$ 460, mais um aluguel de R$ 1.200. O aluguel começou por 8 meses, se eu não me engano, barato, por 800, foi um combinado que eu consegui, né? Mas após alguns meses ia aumentar para 1.200, foi o que aconteceu. Já no início eu tive que estar ali bancando a metade do aluguel, tinha que estar trabalhando em 2 empregos, né, para que o aluguel fosse pago. Mas vai chegando um determinado tempo, em determinado, vamos dizer, nível, que não dá mais para a gente manter, né? A gente tem família, a gente tem vida pessoal, né? Tem as nossas despesas, tem as nossas dívidas, então não dá para continuar. E assim foi feito várias reuniões, sim, antes que alguém comente, pergunte, né? Não foi feita nenhuma reunião, não foi feito várias reuniões. Quem passou no ministério testemunha disso, basta ter caráter e falar a verdade, que várias reuniões foi feita, mas mesmo mediante a comunicação aos membros, infelizmente não deu certo. A gente sabe que, não estou aqui para culpar ninguém, tá? Porque a gente sabe que é o seguinte: todos têm as suas responsabilidades, todos têm suas dívidas, seus problemas. Então, é culpa de fulano, é culpa de ciclano? Não, jamais. Não é culpa de ninguém. A gente sabe que existem pessoas que não podem. Existe também, infelizmente, né, pessoas que podem, mas opta por não ajudar. E a gente respeita porque a Bíblia não obriga, né, ninguém a fazer nada, né? A Bíblia dá o livre-arbítrio, o próprio Deus dá o livre-arbítrio. Então, foi por esse motivo que o Ministério Justo Verá pela Fé fechou as portas. E eu recebi bastante mensagem e também por terceiros que chegou até a mim falando que fulano, não vou citar o nome de ninguém aqui nesse vídeo, tá? Por ética, né? Que no mínimo é o que nós devemos ter, ética. É o que muitos não têm, né? Passa a falar, tomar decisões e opiniões sem saber o que está acontecendo. E chegaram até mim por terceiros, pessoas que falaram assim: olha, vai para o inferno, pastor Sebastião vai para o inferno, né? Vai prestar conta das almas, e por que fez isso? E aquele ditado popular: quem tem boca fala o que quer, né? Fala o que quer. E foi o que aconteceu. Pessoas que saíram falando o que bem queria, né? Pessoas que, para se ligar em outro ministério e não chegar lá com a imagem feia, preferiu falar mal do ministério, falar mal do pastor, enfim. São coisas que a gente está acostumado com isso, né? Todos os pastores estão acostumados com isso. O que me assusta não é as pessoas que saem e falam mal do ministério. O que me assusta são os pastores que recebem e acreditam antes de ligar ou antes de tomar saber o que realmente aconteceu e passa a informação adiante da forma que ouviu. Isso é de assustar. Mas enfim, estamos calejados, né, na caminhada em referente a isso. Confesso
que não foi fácil para mim, para minha esposa. No momento, temos que estar passando em psicólogo, tomando remédio até mesmo às vezes para dormir, porque a gente deita, mas a cabeça ainda está funcionando, está pensando em várias coisas. Não é fácil. Tivemos trauma psicológico referente a isso, tá? Recentemente a gente recebeu uma mensagem de uma ex-missionária que era da nossa igreja dizendo que ia processar a gente, né? Devido por quê? Porque eu tinha postado algo pessoal meu, tá? Vocês dão um clique no Google, vocês vão ver que existe coisas pessoal do pastor e coisas pessoal da igreja. E por fato de eu ter postado algo ali meu, né, que eu comprei, provo isso, recebemos, né, uma ligação, depois vários áudios, dizendo que a gente ia ser processado por estar vendendo as coisas da igreja. Mas se porventura também quiser vender o patrimônio da igreja para que fosse quitada a dívida da igreja, né, porque tem contrato, né, com o escritório no valor de R$460 que está girando, e tem a multa mensal que, segundo o escritório passou, é mais ou menos R$500 por mês, por CNPJ estar ativo e não está declarando. E a gente recebeu essa mensagem, essa ligação dizendo que nós ia ser processado, ia para a justiça, né, devido à postagem, isso, aquilo, e a gente ficou assim, né, meu Deus, né, poderia seguir a vida, né, com Deus, num ministério que está agregando, crescer espiritualmente, mas não, eu não consigo entender isso. Preferem tirar a paz. É algo que não interfere em nada, porque há um ditado popular que diz assim: quem não deve, não teme. Então, não me prejudica em nada, porque a gente não caiu no evangelho de paraquedas, a gente aprendeu muita coisa. E tudo que foi doado, né, foi protocolado com termo de doação, assinado pela pessoa que doou, né? Assim, a pessoa sendo ciente que estava doando aquele algo. Então, todos os itens, patrimônio, né, da igreja que foi doado, está guardado para uso próprio do ministério futuramente, caso queira eu, né, abrir novamente o ministério ou fazer a obra do Senhor, né? Muitas pessoas perguntaram se eu tenho esse pensamento, né? De princípio, no momento, não tenho esse pensamento de reabrir não, tá, gente? Mas é só caso for, né, feito, aí sim a gente usa. Mas enfim, é de assustar, tá, pessoal? Resolvi fazer esse vídeo porque tá demais, tá demais. E é mensagem, é ligação, fulano, eu vi fulano e fulano falou, eu vi ciclano falou isso, falou aquilo. Então, tipo assim, queria pedir, né, humildemente, como ser humano aqui, eu sei que tem muitas pessoas que conhecem a nossa índole, nosso caráter, mas tem pessoas que passou a conhecer a gente, eu e a Sabrina, ali na igreja, por esse fato de conhecer só aquele tempo, decidiu, né, falar o que ouviu, né, das pessoas. E eu sou um tipo de pastor, quando eu estava pastoreando, que eu não levo a obra do Senhor por amizade e nem porque é parente. Não, eu levo a obra do Senhor segundo a sabedoria que Deus me dá, que o Espírito Santo de Deus me dá. E é assim que é feita a obra do Senhor. Fico triste de saber que alguns ministérios, por ver que aquela pessoa é conhecida em Rio Claro, ou é bastante chamada para pregar, está no cartaz, acaba, como é que eu posso dizer uma palavra correta, deixando a obra do Senhor virar uma bagunça, né? Então eu não vejo dessa forma, né? E eu sempre tive comigo, se for para fazer, faça direito, se não for para fazer, que pare, né? Porque as coisas do Senhor são sérias, a responsabilidade vem. Mas enfim, só para esclarecer, né, as dúvidas de muita gente que pergunta o porquê e para quê, estão até condenando a minha família ao inferno,
dizendo que nós vamos prestar conta, né? E eu tive perguntando, e quem vai prestar conta pela vida dos pastores que entraram em depressão, por pressão psicológica, por danos mentais, por sofrer ali aquela pressão, aquela pressão do povo, como Moisés sofreu, né? Quem que vai prestar conta? Eu creio que cada um vai prestar conta da sua vida em particular, segundo o ato que cometeu, desde que você está transgredindo a palavra do Senhor. Agora, se o próprio Deus me deu o livre-arbítrio de escolha, ainda mais quando eu não estou tomando atitudes, que legal, vou fechar a igreja. Não, porque não estava mais no meu alcance de manter a igreja financeiramente, né? Mas eu confesso que um período de 1 ano e 3 meses, se eu não me engano, que eu fiquei, foi uma escola. Tomei muita pancada, fui traído, fui decepcionado. Às vezes eu pude ter decepcionado muita gente também, né? Pude ter magoado muita gente também. Fica aqui meu pedido de perdão para essas pessoas que se sentiram ofendidos por não pregar, por não louvar, porque eu sou aquele tipo de, espiritualmente falando, que eu levanto aquilo que Deus me revela, eu dou oportunidade àquele que Deus está mostrando, mas tem pessoas que querem crescer sem a vontade do Senhor. Não foi chamado para louvar, quer louvar, não foi chamado para pregar, quer pregar, sendo que não tem nem testemunho para fazer a obra do Senhor. E não é assim as coisas. Mas enfim, fica aqui meu pedido de perdão para quem se sentiu magoado, decepcionado, traído por minha pessoa. Eu tenho essa humildade de pedir perdão, diferente de muitos que, em vez de fazer isso, preferiu falar mal, né? Lembrando que também fui quase agredido no ministério, tá? Sim. Que isso, pastor? Sim, fui quase agredido, né? Fui afrontado com o dedo na cara, fui chamado de safado, fui chamado de sem vergonha e muito mais. É só um pouquinho para vocês, né? Às vezes não, mas infelizmente a igreja é crente.